veneno da serpente. E aí Deus começou a me ministrar sobre veneno de serpente. E eu disse, meu Deus, que coisa tremenda. Mais uma coisa para a gente poder aprender. E aí Deus começou a me lembrar de todas as palavras que falam sobre a serpente, né? E tudo isso começou lá no Éden, né? Nós sabemos que se não fosse aquela serpente, nós sabemos que quem pecou foi o Adão, foi a Eva. Porque a Eva foi enganada. E o Adão, conhecedor da palavra de Deus, se deixou levar. Então o pecado não é quando você é enganado, né? Porque na ignorância Deus tolera. O pecado é quando eu conheço e mesmo assim eu me deixo levar. Isso se chama pecado, quando eu erro o alvo. Por que erro o alvo? Erro o alvo sabendo acertar. Então não é quando você erra o alvo porque você não sabe qual é o lugar, mas quando você sabe qual é o lugar, e mesmo assim você erra. E aí Deus me trouxe essa palavra em Atos 28, eu gostaria que você abrisse comigo. E se eu fosse dar um nome para essa ministração, para esse tema, eu daria... Eu anotei aqui, peraí. Eu daria o antídoto para imunizar o veneno da serpente. Atos 28. O 5, o 6 até o 8. Atos 28, 5, o 6 e até o 8. Mas sacudindo ele a víbora, o fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia uma herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo, de febre e desinteria, o pai Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs nas mãos sobre ele e o curou. Veja, ele recebeu ali uma picada de uma serpente na mão e esperava que viesse a inchar e caísse morto de repente. Em 5, mas sacudindo ele a víbora, não padeceu mal nenhum. Ele levou uma picada de uma cobra venenosa na sua mão. E ele pegou, então, sacudiu a víbora. E as pessoas que estavam ali viram, elas ficaram olhando, esperando inchar a mão dele, esperando que ele fosse ficar sem cor, esperando que ele fosse desfalecendo. E naquele momento, então, eles começaram a perceber que isso nada acontecia. Eles começaram a acreditar que ele era um Deus, né? E passaram ali algum tempo, ele foi então lá nessa pessoa, até aqui, né? Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Tinha uma pessoa que era muito importante lá e nos convidou a ficar na sua casa por 3 dias. Generosamente nos recebeu e nos hospedou. 8. Todavia, seu pai estava muito enfermo, pai de pessoa importante, acamado, sofrendo com febre e desinteria. Paulo, então, foi fazer uma visita e logo depois de orar, impôs as mãos e o curou. Veio até a mão mesmo, que tinha sido picada pela serpente, pela cobra, que poderia ter levado ele a morrer, a desfalecer. Foi com aquelas mesmas mãos que ele ainda curou, fez a obra de Deus. Né, trouxe ali um milagre sobre a vida do pai deste homem importante. Por que ele faz isso? Porque ele tinha um antídoto, diga um antídoto contra o veneno da cobra. Então imunizou ele. Qual que é o antídoto para me imunizar do veneno da serpente? Diga conhecimento. A Bíblia diz que o meu corpo perece porque lhe falta o conhecimento. O que faz com que eu pereça? O que faz com que eu morra? O que faz com que eu perca as bênçãos? O que faz com que eu perca o paraíso? O que faz com que eu saia do lugar onde Deus tem para mim de paz, de prosperidade, de unção? O
conhecimento. Olha para a pessoa que está perto de você. Você perece. Você pode morrer quando falta o conhecimento. Mesmo sendo um crente, mesmo sendo um cristão, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, quando se multiplica o pecado, nós sabemos que nós estamos numa época onde é muito pecado, é muita coisa ruim, e nós, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. Nós vemos que as pessoas elas já não choram mais como choravam, elas não leem mais como liam, elas não oram mais como oravam, elas não buscam mais a Deus como deveriam buscar, como antigamente. Eu não sei você, mas eu já tenho 32 anos de fé, então eu lembro como era. Nós éramos nos montes, nas vigílias, né? Direto, a gente era jejum direto, a gente estava direto fazendo estudo, e não tinha esse conhecimento todo que existe hoje de Google. Nós não tínhamos nada disso, os tempos eram outros, né? Eu sou do tempo da máquina da datilografia, né? A, S, D, F, G, A, S, D, F, G, A, S, D, F, G. Nos cursos de datilografia para poder aprender, então, a datilografar, né? Eu sou do tempo do telefone de fio, né? Sabe aquele telefone? Né? Eu sou desse tempo, né? Então, assim, ó, que também transicionou para um tempo mais moderno, que é muito bom e muito fácil também, né? Eu acho que nunca mais vai ter uma geração igual a nossa, né? Igual a minha, pelo menos igual a nossa, que viu toda essa transição de mudança rápida, né? Hoje nós temos um telefone de fio em casa, mas quando toca uma vez no ano, a gente diz, tá tocando, né? Por quê? Porque hoje é tudo no celular. Então a gente aprendeu, hoje a gente vai fazer, eu fiz um meu esboço, como tinha que ser rapidinho, porque foi de última hora essa palavra, fiz tudo no celular, né? Eu digo, meu Deus, que facilidade, que coisa mais rápida, que coisa maravilhosa, porque antigamente era assim, né? Antigamente, não tão antigamente, mas antes era assim, né? Não achava uma caneta, cadê a caneta? Acabou a tinta da caneta, ninguém tem uma caneta, né? Agora, a única coisa é, se não tem bateria, né? Bota ali uma tomadinha e a gente já volta a funcionar e a trabalhar com o celular. Então, tem tempos que mudam. Deus, ele não muda. Diga para a pessoa que está perto de você, Deus não muda. Mas os tempos mudam, né? Os tempos mudam. No tempo de Jesus, os homens usavam vestido, né? E olha aqui, nós estamos na igreja, o seu Cláudio está de calça, né? Eu não poderia, né? Os tempos mudam, né? Meu marido está ali, ó, de barba, não poderia, né? Então, quando a gente olha e pensa assim, ó, a palavra de Deus não muda, mas os tempos mudam, não é? Então, a gente precisa ficar atento. Quem fala isso é o apóstolo Pedro. Ele fala lá no final das cartas dele, ele fala sobre isso. Ele diz que os tempos, Deus não muda, mas que os tempos mudaram, né? Ele se arrepende de algumas coisas, e ele fala sobre isso. Por que ele fala sobre isso? Porque ele foi um cara que ele negou Jesus 3 vezes. 3 vezes Jesus fala com ele e ele nega Jesus. Pedro, tu me amas, né? Daí Jesus cura ele se torna um grande apóstolo. Depois dele se tornar esse grande apóstolo, o que acontece? Ele também tem uma visão, e ele vê uma visão de um grande lençol. E ali naquele lençol ele vê vários animais que para ele eram impuros, né? Ele vê ali os porquinhos, ele vê ali coisas que judeus não comiam, né? E aí Deus diz para ele, Pedro, mata e come. Ele diz, eu não. Nunca comi uma coisa abominável. Deus fala a segunda vez, ele diz, eu não. Nunca comi uma coisa abominável. E Deus fala pela terceira vez, ele diz, eu não. Eu nunca comi uma coisa assim. E ali ele nega Jesus. Então, o que acontece? Deus levanta o apóstolo Paulo para poder guiar a gente, né? Para poder guiar os gentios, para poder nos levar até Jesus. Eu e você somos gentios. Nós não somos do povo judeu, do povo de Israel. Nós somos os gentios, né? Que aceitamos Jesus, tivemos o direito de ser enxertados na videira através de Jesus Cristo, de um grande judeu, né? Ele que nos alimenta. Mas não era assim. Deus queria fazer do apóstolo Pedro um apóstolo Paulo. Mas como o apóstolo Pedro rejeitou essa visão e negou ali, mesmo sendo um apóstolo, entra então em cena o apóstolo Paulo. Deus levanta uma outra pessoa e essa pessoa então continua aquilo que era o plano de Deus para os gentios. E nós, graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que nós tivemos direito a conhecer Jesus Cristo
Cristo do jeito que é, para que nós pudéssemos ser enxertados na videira novamente. Mas quando chega lá no finalzinho das cartas, e daí então o apóstolo Pedro, ele fala que ele não teve essa revelação nesses tempos, né? Que os tempos haviam mudado, né? E que Deus não muda, mas que nós precisamos renovar nossa mente. Vocês imaginam eu sair daqui e eu andar só, eu disse, peraí que eu vou montar um esboço. Não funciona, né? Peraí que eu vou atender o telefone, vou andar com o telefone de fio, né? Dentro do carro. Não combina com o tempo, com a era de hoje. Você consegue entender algumas coisas? Peraí, que meu marido só anda de vestido, porque Jesus não andava de vestido. Não combina, né? Peraí, por que todo mundo tem que andar de vestido porque Jesus anda? Não, eu preciso ter uma mente aberta para aquilo que o Espírito Santo deseja ministrar para a minha vida, para esse tempo, porque senão nós perdemos algumas coisas que Deus deseja nos ministrar, alguns lugares que Deus deseja nos levar, né? Por exemplo, nós fomos lá para o Rio Grande do Sul, lá tem algumas coisas que são diferentes, a igreja vem de forma diferente, e se eu não abrir a minha mente para entender que a realidade do Rio Grande é diferente da realidade de Santa Catarina, eu não consigo entrar com a palavra de Deus e conquistar aquele povo. Você consegue entender? E lá, por várias vezes, eu tive algumas situações que um pouco me incomodaram na hora de ministrar a palavra, e eu pensei, mas que coisa, mas que falta de respeito, mas que falta de temor. E por 3 vezes eu parei para poder ensinar como ensino a minha igreja. E daí eu parei e disse, mas eu não estou na minha igreja, eu não posso ensinar como eu ensino na minha igreja. Quem entende o que eu estou falando? É diferente, porque lá existe um outro bispo, existe uma outra realidade, existe um outro povo que aprende de uma outra forma, e eles não deixam de amar Jesus, de servir a Jesus, de estar em Cristo Jesus, né? Eu preciso entender e ter a minha mente ampliada e aberta para aquilo que Deus está trazendo de novo, porque senão eu vou perder um vinho novo. A Bíblia diz que não dá para colocar um vinho novo em um odre velho, né? Eu preciso renovar o meu odre para receber aquilo que Deus tem de novo, porque senão aquilo que eu estou recebendo de novo, o odre vai se arrebentar, tudo vai se perder. Você consegue entender? A Eva, eu gosto muito de falar da história do Adão e da Eva, né? É uma história que sempre me ministra muito. Não sei se ministra você, mas é uma das histórias que mais me chama a atenção da Bíblia, né? Eu fico pensando, ali quando a serpente vem conversar com a Eva, a serpente fala de uma forma enganadora. Se a Eva tivesse aprendido um pouquinho melhor aquilo que o Adão sabia, aquilo que Deus havia falado, ela teria dominado a serpente, não a serpente dominava. Ela ficou com dúvidas e ouviu a serpente porque faltava para ela conhecimento. Você entende? E a falta de conhecimento, mesmo sendo uma pessoa influente sobre Adão, ela consegue levar até aquele que conhecia a errar. Quem entende o que eu estou falando? Então eu preciso ter isso em mente. Eu preciso dizer, Deus, me ajuda a ampliar minha mente para poder entender. Me leva a conhecer e a prosseguir em conhecer. A salvação, ela tem que ser desenvolvida, a minha salvação, com temor e com tremor. Então eu preciso conhecer, diz Oséias, e prosseguir em conhecer o Senhor. Nunca acaba o conhecimento. Eu lembro, eu tinha um espaço aqui no centro, na frente ali do posto de gasolina, em frente da igreja matriz ali, e um dia o meu filho, ele largou as drogas, graças a Deus ele tinha conhecido o caminho das drogas. Foi muito triste, muito difícil para nós, dos 15 aos 18 anos, e Deus falou que com 18 anos ele se converteria. Deus tinha falado isso para mim. E eu fiquei esperando aqueles 18 anos, parecia que não chegava nunca. E quando chegou os 18 anos dele, eu pensei, pronto, agora ele vai se converter. Porque na minha mente, conversão era ele ir para a igreja, fazer o jejum, fazer as orações, ler a Bíblia, se tornar um pregador. Na minha mente era assim, eu já tinha todo um plano. Deus falou, ele vai se converter, então Deus não me explicou o que era uma conversão. Na minha mente, conversão era os caminhos que eu tinha galgado. Então, quando deu os 18 anos, eu fiquei esperando e isso não aconteceu. E eu disse, Deus, como que o Senhor fala uma coisa e não acontece?
acontecer. Eu não consigo mais confiar no Senhor, nem naquilo que o Senhor diz, porque o Senhor me diz uma coisa e não está acontecendo aquilo que o Senhor disse. E eu acreditei fielmente no que o Senhor disse. E Deus então falou, eu estava de joelhos, orando no meu espaço, quando já tinha tudo fechado, as portas fechadas, e Deus falou, levanta e olha pela janela. E eu levantei e olhei pela janela. E lá tinha muitos mendigos na frente da igreja católica, muitos. E Deus falou, se um daqueles lá me pedir pão, tu acha que eu vou atender? Eu falei, claro, o Senhor vai atender. E se tu me pede alguma coisa aqui, tu acha que eu vou atender? Eu falei, claro, o Senhor também vai atender. Deus falou, qual a diferença entre tu e eles? Eu falei, meu Deus, nenhuma. Você consegue entender? Nós às vezes achamos que nós somos a última bolacha do pacote, porque nós conhecemos alguma coisa, sabemos alguma coisa, entendemos alguma coisa, somos melhores do que aquele que está lá. Mas se aquele que está lá pedir alguma coisa para Deus, também Deus vai vir para ele. Você entende? Do mesmo jeito que se eu pedir aqui, Deus também vai vir para mim. Quem entende o que eu estou falando? Aí Deus falou, e se eu der para ele, e ele decidir que ele vai largar a bebida, ele converteu ou não converteu? Ele falou, acho que ele converteu. Aí Deus falou, e ele não precisou ir para uma igreja, porque conversão não é necessariamente, você vai entender o que eu estou falando, não é necessariamente estar numa igreja. Conversão é mudar de vida. Quem entende o que eu estou falando? Mas muitas vezes as regras que nós impomos para nós mesmos e para os outros impedem com que a gente mude de vida. Você entende isso? Sim ou não? Então, para o meu filho, eu impus tantas regras que ele achou muito difícil ser um crente. Você entende? Bem. Então, eu disse assim, Davi, o negócio é o seguinte, tu vai ler a Bíblia, 10 capítulos por dia, a gente vai fazer célula todos os dias, e a gente fez isso por 10 anos, 10 anos agora, já leu a Bíblia 3, ele já leu mais de 50 livros lá de casa, mas ele ainda não vai na igreja, mas ele mudou de vida. Quem entende o que eu estou falando? Ele não conseguiu largar o cigarro, e isso para mim era um obstáculo muito grande. Na minha mente eu considerava que porque ele ainda fuma, porque ele ainda não conseguiu largar o cigarro, eu não considero, você consegue entender? Eu tive que mudar a minha mente para entender que não é porque a pessoa, uma coisa ela ainda não conseguiu resolver, a conversão para cada uma é individual. Quem entende o que eu estou falando? A história do meu marido é diferente da minha. A minha história com Deus é diferente da sua. A sua história com Deus é diferente da do outro, embora a palavra seja a mesma que vai libertar cada um de nós. A palavra de Deus é a mesma, mas a forma como Deus vai trabalhar e trabalha na vida da minha filha é diferente da forma como Deus trabalha na minha. Você entende? Mas a nossa mente é tão fechada que a gente não consegue entender. A gente acha que Deus, a gente coloca Deus numa caixinha de fósforo, e a gente acha que imita Deus, e a gente acha que Deus vai trabalhar com todo mundo do mesmo sistema, do mesmo jeito, daquele. E eu preciso estar aberto para aquilo que Deus deseja fazer na vida das pessoas e entender. Uma vez meu filho disse assim, mãe, eu quero ir em uma outra igreja. Eu disse, como assim quer ir em outra igreja? Me deu eu fiquei brava. Como assim vai querer ir em outra igreja? Nossa igreja é uma bênção, nossa igreja liberta, olha tudo que a igreja faz, como Deus trabalha na igreja. Como assim? Mãe, eu quero ir, eu quero experimentar, eu quero ver como é que é, me deixa aí. E aí nós acabamos liberando, né? Ele queria ir. E eu tinha alguns preconceitos com relação à igreja que ele tinha pedido para ele. E ele pegou, nós acabamos soltando para ver como que ia ser, né? E ele foi. Chegou lá, eu falei, e aí, Davi, como é que foi? É tudo a mesma coisa. Para nós existem diferenças, mas para quem está ouvindo a palavra não tem diferença, porque a palavra continua sendo a mesma. Quem entende o que eu estou falando? E um dia ele disse assim para mim, mãe, eu quero abrir uma igreja na frente da nossa rua, acho que eu posso falar aqui, se chama Deus Amor, né? Tinha aberto ali. Ele disse, eu quero dar o dízimo naquela igreja ali. Eu falei, então vai congregar lá. Aí depois eu fiquei pensando, hoje ele não dá nem lá e nem ali na nossa. E eu pensei, meu, que burra que eu fui. Como que eu posso ter uma mente tão fechada? Independente disso, ele estaria cumprindo os mandamentos e a palavra de Deus. Quem entende o que eu estou falando? Mas por causa de uma mente fechada, por causa de tanta regra, de tanta coisa que a gente aprendeu, às vezes a gente não
Então o vinho novo vai entrar num odre novo. E se entrar num odre velho, se de repente se esvazia. Você consegue entender? Nós precisamos ter isso em mente. E aqui o apóstolo Paulo, ele foi um que foi picado, ele não só ouviu. Ali a Eva não foi picada pela serpente, ela ouviu a voz da serpente. E ela então se deixou levar pelo encanto da serpente, fez exatamente o que a serpente tinha dito. Você consegue entender? Porque lhe faltava o conhecimento. Aqui o apóstolo Paulo não ouviu a voz da serpente, mas uma serpente veio, porque quando nós não ouvimos a voz, ela é ardilosa, ela vai tentar agir de todas as formas até usar o veneno que ela tem para poder intoxicar a gente com culpa, com difamação, com medo, com depressão, com tristeza, fazendo com que a gente viva, olhe para a vida, aquilo vai fazendo com que a gente esmoreça. E não viva, como foi pregado aqui, não viva a vida que Deus tem para nós. E o que aconteceu? Ela pica ali as mãos do apóstolo Paulo. E o que ele faz? Ele sacode ela. E nenhum mal acontece na vida do apóstolo. E eu fiquei pensando nisso. Eu pensei, puxa, aqui esse general da série, uma flecha entrou, o outro príncipe, uma serpente picou. Os dois praticamente quase que morreram. Um morreu, né? Os dois, por que o apóstolo Paulo não morreu? E daí Deus então me ministrou isso. Ele tinha um antídoto. Qual que era o antídoto? Ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Quando você tem conhecimento da palavra, por se multiplicar em equidade, né? A Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria e que nos últimos dias até os escolhidos seriam enganados. Você consegue entender? Então eu preciso, se eu tenho conhecimento, eu sou uma escolhida, eu não vou ser enganada. Como que o escolhido é enganado? Como que a Eva é enganada? Você consegue entender? Uma coisa é eu entender e me deixar levar pelo engano. Outra coisa é eu entender e eu não vou me deixar levar pelo engano. Não é assim que diz a palavra. Jesus estava no deserto e olha o que acontece com Jesus. Veio a Satanás, a serpente, e tenta Jesus no deserto. E diz, olha, ele estava com fome. Né? Se tu disser a essas pedras para que elas se tornem pães, elas vão se tornar pães. Ele diz, nem só de pão viverá o homem. Ele tinha conhecimento da palavra. Embora Satanás use a palavra para tentar ali, Jesus usa a palavra para desfazer o engano da serpente. Você entende? Leva ele num alto pináculo, né? E diz para ele que se ele se jogasse dali, tentando Jesus a ser um suicida, né? A se suicidar, né? Se tu se jogar daqui, os anjos vão te segurar. E ele diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então toda vez que a gente tenta suicídio ou fica pensando em suicídio, nós estamos tentando a Deus. Jesus então ali vai com a mesma palavra e destrona a serpente. O conhecimento faz com que aquele veneno da serpente não entre em Jesus. Você entende? O veneno da serpente não entre no apóstolo Paulo por causa do conhecimento. Como é importante conhecer. Como eu preciso ler as Escrituras. Você entende? Sim ou não? Sim. E Jesus é tentado ali pela terceira vez, né? E aí Jesus então diz, sai daqui. E quando Jesus manda Satanás sair, e aí então os anjos vêm e cercam ele. Você entende? Então nós precisamos ter isso em mente. Olha para a pessoa que está perto de você e diga, Deus quer. Deus quer. Que essa igreja cresça no conhecimento. Deus quer que você seja equipado no conhecimento. Você conheça, prosseguir conhecer, para que a serpente não engane você. Você entende? Porque vocês encontraram algo extraordinário. Paraíso não é necessariamente um lugar. Paraíso é a presença de Deus. Você entende? A gente entende assim, que paraíso é um lugar. Sim, na época de Adão e Eva era. Mas na minha época, na sua época, nesse tempo, não é um jardim cheio de flores. Isso você pode plantar na sua casa. Amém? Não é isso. Paraíso para nós é estar na presença de Deus. Quando você entra na presença de Deus, você entra num lugar de paz, num lugar de alegria. Você entende?
num lugar de ânimo, num lugar de motivação, num lugar onde você governa, onde você dá ordens e as coisas têm que acontecer, num lugar onde você profetiza. Você entende? Esse é um paraíso para nós. Mas até no paraíso a serpente pode entrar? Sim, foi no paraíso que a serpente entrou. Vocês lembram disso da história? Foi no paraíso. E Deus permite que a serpente entre lá para testar até onde eu e você conhecemos a Deus. Você entende? Então Deus quer que você conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. É muito importante fazer devocional. Eu sei que vocês são na igreja que fazem devocional, né? Graças a Deus pela pastora de vocês, que leva vocês a conhecer, né, mais as Escrituras. Isso é muito bom, amém? Mas é muito importante que você leia a Bíblia do começo ao final, para que ninguém te engane. Você pode usar a palavra para poder destronar o mal. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Você está se sentindo com essa palavra. Mas para mim, eu acho que parece que eu descobri o Brasil. Parece que eu sou Pedro Álvares Cabral, né? Eu descobri o Brasil. Por quê? Porque eu descobri um antídoto que vai me imunizar do veneno da serpente. Você entende? Mesmo que a serpente falar e eu não der ouvidos para ela, eu tenho um antídoto que me imuniza, mesmo que ela conseguir me picar. Vou falar para você agora da flecha. E nós já vamos estar terminando logo que eu terminar esse assunto da flecha. Nós estamos, aqui você não está vendo, mas existem dardos inflamados de Satanás. E esses dardos vêm também com veneno. Você entende? Esses dardos são flechas que eles tentam entrar na nossa mente. Quem já viu aqueles filmezinhos onde tem um anjinho do lado e um diabinho, né? Antigamente os desenhos tudo tinha, né? Um diabinho falando desse lado e um anjinho falando desse. E a pessoa ficava indecisa sobre quem ela ia ouvir, né? Nós temos também, isso nós sabemos que é conto de fadas, né? Mas existe uma realidade, existe o mal e existe o bem. E existe a serpente, existe a palavra de Deus, que é Jesus, né? Falando ao nosso coração. O Espírito Santo está sempre ali falando ao nosso coração. E a serpente, Satanás, os inimigos, os demônios também estão lançando dardos cegos na nossa mente. Às vezes você está bem, você está muito bem, né? Não sei quem já sentiu isso, mas eu já várias vezes fui atacada. Às vezes você está bem, está tudo bem, você está feliz, está tudo dando certo, e vem uma seta assim, ó. Vem uma seta falando assim, ó. Que não vai morrer. Meu Deus, não, Jesus, como assim? Não vai morrer? Da onde vem isso, entendeu? Ou vamos roubar? Está amarrado em nome de Jesus, roubar? Como assim roubar? Entendeu? Coisas que você não faz sentido para você. Você consegue entender? E são dardos inflamados de Satanás lançados na nossa mente. E para que esses dardos não entrem na nossa mente, nós precisamos nos proteger. Para isso Deus nos deu um escudo, que é o escudo da fé. Quando esses dardos vêm, nós usamos o escudo da fé, você entende? Para se proteger. Mas mesmo que um dardo desse entre e tenha que inflamar a sua mente, tem um socorro, que é o conhecimento. Quando Pedro ele foi andar sobre as águas, ele estava andando sobre as águas e ele estava cheio de fé. Ele usou isso aí, né? Ele falou, se és tu mesmo, me deixa ir ter contigo. E Jesus diz, vem. E ele vai. Mas de repente ele se distrai com o vento, com a força do vento, e ele olha para o lado e ele começa então a afundar. Mas ele grita para Jesus e Jesus estende a mão e levanta ele. Sempre vai ter um socorro bem presente na hora da angústia, para você que crê, não é? Sempre para nós que cremos tem um socorro bem presente na hora da angústia, que venha o nosso socorro, que venha nos socorrer, que venha nos livrar de todo o mal. Então ali ele estava indo muito bem, mas de repente ele deu uma afundada, mas mesmo na afundada ali, Deus ele conhecia quem era que ficava sobre as águas, e ele clama aquele que ele conhecia, e aquele que ele conhecia levanta ele e coloca ele de volta em segurança. Amém? Então você tem um escudo, que é o escudo da fé. Amém? Que vai sempre te proteger. Mas se um dia faltar fé naquele momento e você conhece a Bíblia, você então clama por aquilo que a Bíblia diz e automaticamente Jesus te
socorre naquela situação. Deus. Amém. Tremendo, né? Vocês estão felizes com essa palavra? Amém. Eu estou, porque eu descobri algo novo, né? Então eu sei que Deus trouxe para vocês isso aqui. Eu nunca sabia disso, não tinha entendimento disso até aqui, até saber, até vir aqui. Eu achei que nós íamos falar de esperança hoje, mas provavelmente vocês precisam de conhecimento. Amém? Para Deus trazer uma palavra dessa, para se imunizar contra o veneno, para vocês continuarem a ficar no paraíso, ou seja, continuarem a ficar na presença de Deus, porque Satanás, ele não quer nós no paraíso, ele não quer a gente na presença de Deus, ele quer levar a gente para o lugar onde Deus lançou ele, mas nós não vamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diga para a pessoa que está perto de você, hoje Deus quer dar um antídoto para você, se imunizar do veneno. Amém? Amém. E hoje Deus quer que você aprenda a usar mais o escudo, que é a sua fé. Amém? Amém. Com a fé nós podemos derrubar exércitos. Olha para a pessoa que está perto de você. Fé é tudo de bom. Fé é tudo de bom. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Como é que eu agrado a Deus? Então, quando você tem fé, a fé a gente tem sempre, né? Se não tem, vai no mercado comprar. Mas a fé vem como? Ouvir. Ouvir o quê? Da palavra de Deus. O que você está fazendo aqui? Adquirindo hoje conhecimento. O que eu estou fazendo aqui hoje? Adquirindo hoje conhecimento. Que privilégio poder estar nesse lugar, aprendendo algo sobre isso. Você entende? Para poder se imunizar, conhecer, prosseguir, conhecer, entender que as coisas, que as coisas mudam. Que Deus não muda, mas as coisas mudam. Você entende? Amém. Olha para a pessoa que está perto. Você entende isso? Que Deus não muda. Deus, ele vai sempre ser o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo amanhã. Mas você daqui a 10 anos, você não vai ser a mesma pessoa. Porque você tem que mudar. Entendeu? Eu há 10 anos atrás era uma coisa. Hoje eu sou uma. Eu acho. Eu sou muito mais melhorada do que há 10 anos atrás. Porque eu tenho que andar em mudança. Porque os tempos vão mudando e eu tenho que ir mudando. Imagina, né? Eu lembro que quando veio esse celular, a minha mãe dizia, eu não estou querendo isso daí. Meu Deus, vocês não sabem disso aí. Isso aí é não sei o quê. Isso aí é não sei o quê. Isso aí é não sei o quê. E falou, sei lá, até que meu pai comprou um e deu para ela. Cadê minha mãe? Ninguém mais via minha mãe. Todo mundo via ela online, né? O tempo todo no celular. Por quê? Porque o tempo todo ela se atualizou e aí ela foi descobrindo algo novo que ela podia fazer. Tudo que ela fazia em menos tempo aquilo que veio de novo. Você entende? E aí? Nós precisamos ter a mente de Cristo. Amém? Cristo veio numa época onde os religiosos tinham um tabu. E eles acreditavam em Deus daquele jeito. E Deus era daquele jeito. Até Jesus vir. Jesus veio, ele não mudou nada. Mas ele atualizou. Entende? Os mandamentos eram 10. E Jesus muda os mandamentos? Não. Mas ele diz assim, é muita coisa para vocês verem. Ninguém vai decorar isso aí. Então vamos lá. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo para nós, Deus não mudou, os mandamentos não mudaram, né? Mas é muita coisa para vocês decorar. Essa geração que está vindo não vai decorar tudo isso. O que nós vamos fazer? Vamos resumir. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus e eu amo ao próximo, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu não vou dar falso testemunho, eu não vou cobiçar a mulher do próximo. Você entende? Eu vou guardar o dia que o Senhor mandou eu guardar. Então, eu vou fazer tudo isso por quê? Porque eu amo a Deus e amo o próximo. Você entende? Então, Jesus, ele entendeu o tempo. Eu preciso entender também isso. Amém? Amém. Então, Jesus conhecia muito. Ele diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para libertar o cativo, ele diz. Que ele cita lá diante dos doutores da lei, diante de mestres, diante de homens estudiosos
da palavra de Deus. Ele diz que o Espírito de Deus estava sobre ele e ungiu ele para libertar os cativos. Que a missão agora, a palavra era a mesma. Você entende? Deus era o mesmo. Mas que havia uma unção para libertar cativos. Que havia uma unção. Agora não era hora de matar um ao outro. Agora era hora de libertar um ao outro, de curar um ao outro. Você entende? Então Paulo pega daquele antídoto da serpente e cura. O pai do cobriu aí. Quem entendeu o que eu estou falando? O conhecimento faz isso com que você pegue aquilo e transforme. Então você, daqui a 10 anos, será diferente. Essa igreja daqui a 10 anos vai ter que ser diferente. Tudo vai mudar. A palavra não. Você entendeu? A palavra não. Mas tudo vai mudar. Seus filhos vão mudar. Sua conduta vai mudar. E eu espero que todos nós mudemos para o melhor. Quando é que eu vou saber que você vai mudar para o melhor? Quanto mais conhecimento você adquirir, mais vida você vai ter. Gente, eu quero falar uma coisa e finalizar com isso. Todas as vezes que eu deixei de conhecer, eu fui afligida em crise para poder não ter vida. Desanimada, achando que a vida é chata, achando que o mundo é chato, achando que tudo é ruim, que essa vida não é boa, que o governo não é bom, que o marido não é bom, que os filhos não são bons, que a igreja não é boa, que o pastor não é bom, que a pastora não é boa, que ninguém cuida de mim, que ninguém se importa comigo, eu sou mesmo uma empregada. Tudo isso eu já não sofri. Então, esses ataques. Por que eu sofri esses ataques? Porque eu não me faltava o conhecimento. Eu não usei o estudo da fé. Você entende? Quem tinha que mudar? Eu. Não são as coisas que têm que mudar. Sou eu quem tenho que mudar. Você entende? Não entende? Sim. Amém. Olhar para os nossos filhos, olhar para os meus filhos e dizer que maravilhoso é o meu filho. Como ele é obediente. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando, mas eu não conseguia ver isso. Eu só conseguia ver que ele fumava um cigarro. Você entende como a mente da gente é? E tudo mais que ele fazia ao redor parecia que não era bom. Eu não conseguia enxergar, não conseguia ver. E nós às vezes somos assim. A nossa mente precisa ampliar, precisa se abrir para poder enxergar. Que coisa boa ter uma casa. Que coisa boa não pagar um aluguel. Ou, se você paga aluguel, que coisa boa eu ter dinheiro para aluguel. Que coisa boa é eu poder ter comida na mesa. Ou, ai, que comida! Eu vi uma pessoa fazendo isso. Comprou um pastel, sentou para comer pastel. Pastel não sei o quê, não sei o que, não sei o quê, não sei o que eu queria, não sei o que, não sei o quê, e não sei o que, não sei o quê. E eu olhando aquilo, eu pensei, meu Deus, é crente. É crente, não sabe agradecer pela comida. Pagou 13 reais de pastel e ficou murmurando do pastel até o final, deixou metade do pastel e deu para mim nas costas dela. Eu falei, irmã, deixar metade da comida é pecado? Ela, mas aí eu não estou falando. Pois é, eu peguei isso aí lindo, porque eu pensei, meu Deus, como a gente não muda, não se atualiza, não aprende a ser grato, a ser grata. Não tá bom, não quer comer, seja grato. Puxa, não tá bom, fulano, tu quer? Eu não gostei. Entendeu? E seja grato que você pode comprar pastel. Quantos anos a gente ficou? Não sei vocês, essa realidade hoje é diferente, mas quanto tempo nós não estávamos, às vezes ficava um mês para poder ir para Itajaí, para tomar uma laranjinha e comer um pastel. Hoje não é mais assim, graças a Deus, né? Os tempos mudaram, que coisa gloriosa, e aí por isso a gente perde essa coisa deliciosa que é ser grato. Ser grato pela família, né? Ser grato pelo esposo. Às vezes diz assim, isso aí, ó. E às vezes até você tem razão. Mas tira ele de cena para ver. Você vai dizer, meu Deus, o que eu fiz? Você entendeu? Porque a mente está pauperizada, está intoxicada, tem veneno. Precisa tomar o antídoto, que é conhecimento.
aprender a ser grato pela vida. Você entende? Sim. Às vezes a mulher, né? Que chata, meu Deus, ela para é insuportável. Entendeu? Tira ela de cena para ver. Os filhos, tira de cena para ver. Ninguém quer tirar. Então começa a agradecer. Você entende? A casa, a cidade, gente, olha, a gente vê se tornado agora, né? No Paraná. Entendeu? Que isso que reclama do nosso lugar aqui. Vamos ser gratos, vamos abençoar Santa Catarina, vamos abençoar a nossa cidade, vamos abençoar o nosso pai, vamos abençoar o nosso prefeito, vamos abençoar a nossa cidade, nossas igrejas. Puxa, que bom que eu tenho um lugar para entrar, uma porta aberta para eu poder ouvir palavras como essa. Você entende? Amém. Não entende? Não entende. Se você entender, quer dizer glória a Deus, aleluia, Deus, obrigado. Não é? Não é, seu Cláudio, não precisa mais ir até Itajuba, não é? Quanto nós economizamos de gasolina, né, seu Cláudio? Aleluia. Não, mas a gente, são pequenas coisas, mas se a gente for pensar, puxa, que bom a igreja pertinho da minha casa, era um sonho, nós tínhamos um sonho de colocar ali, não era na frente, tinha uma irmã que queria montar uma sala. Então, esse sonho se realizou, quantos anos levaram? Mas aconteceu. E hoje eu abençoar, nunca amaldiçoar, sabe? Veio a comida para mim, puxa, mas está tão salgada, está salgada, mas tem que comer. Você entendeu? Toma água. Toma água. Entende? Então são coisas que fazem toda a diferença. Transicionar minha mente negativa para uma mente positiva, porque a palavra de Deus não muda, mas eu preciso mudar. Amém? E uma vez eu disse para Deus assim, Deus, eu estou orando por essa pessoa há 20 anos e ela não mudou. E Deus falou, filha, tem coisa que nunca muda. Ali eu descobri o segredo. Quem que tinha que mudar para as coisas ao meu redor mudarem? Joe. Você entende? Olha para a pessoa que está perto de você. É você quem tem que se atualizar. É você quem tem que mudar. É você quem tem que conhecer o que eu segui conhecendo. Você entende? É você quem precisa dizer, Deus, as coisas são assim, as coisas mudaram. O Senhor ministrou, eu lembro de um tempo onde Deus nos proibiu algumas coisas na igreja e a gente ensinava isso. E o Deus veio anos depois, acho que foi uns 20 anos depois, e permitiu. E todo mundo, como? Não dá, não, meu Deus, mas como é que é isso? Deus mudou? Deus não mudou, mas o tempo mudou. E se Deus quiser aceitar uma pessoa toda tatuada dos pés à cabeça, e se Deus quiser trazer um travesti, não falar, não, mas aquela saia de travesti é demais. Não, mas aquele sorteio de travesti está muito. Não, mas aquele cabelo, ele tem que mudar, ela tem que mudar. Nós não vamos conseguir mudar as pessoas à força. Nós que precisamos mudar, entender essa pessoa, compreender a realidade dela. Ela se acostumou a viver isso, ela tem uma dor. Eu entro dentro da dor dela. Foi assim que Jesus vivia. Ele andava com as prostitutas. Os fariseus e um monte de Deus não entendiam isso. Mas Jesus veio para dizer isso. Olha, é nós quem temos que mudar. Você entende? Então, como que Jesus faz uma coisa dessa? Ele tinha uma blindagem de conhecimento. Então, ele não tinha medo da prostituta. Ele sabia que ele ia mudar a prostituta, porque ele tinha conhecimento. Ele tinha escudo. Você entende? A gente fica pensando, puxa, mas Jesus, né? A mulher samaritana sozinha lá no poço. E olha que conversa que não parava, né? Que não parava. A mulher ganhou uma cidade. Você entende? Porque o preconceito vazou. Porque a mente era renovada. Então, Romanos 12, 1 e 2, transformai-vos, renovando o vosso entendimento. Amém? Amém. E agora eu vou terminar e nós vamos ir aqui para frente e vamos dizer isso. Deus, eu quero ser um homem novo para receber o que o Senhor tem de novo. Toda velharia eu quero que faça da minha vida. Eu quero ser alguém assim, Deus.
imunizado do veneno e da serpente. Eu quero ser alguém assim, que tem um antídoto, que tem conhecimento. E eu quero pedir para o Senhor hoje que o Senhor me leve para as Escrituras, me leve a conhecer, e a prosseguir em conhecer ao Senhor, não a prosseguir em conhecer aquilo que são as leis, que são as regras, que são as coisas, não, a prosseguir em conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor dessa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Venha para frente. Vamos orar juntos, né? Para Deus vir com pompas. Porque olha, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba do Arão. Amém? Pode fechar aí para as crianças não fugirem. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, debaixo dessa unção, debaixo dessa palavra, debaixo daquilo que o Senhor tem para essa igreja. Nós sabemos que essa igreja é uma igreja profética. Deus, cada vez que eu venho aqui, o Senhor muda sempre, Senhor, a palavra. O Senhor traz algo fresco, algo novo. E Deus, não foi diferente hoje. Eu vejo cuidado do Senhor por essa obra, eu vejo cuidado do Senhor por esse povo, eu vejo cuidado do Senhor por essas almas. E Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui debaixo daquilo que o Senhor tem falado. Meu Deus, que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E hoje eu clamo para que o Senhor traga conhecimento para este lugar, conhecimento para essas vidas, conhecimento para essas almas, conhecimento para as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos ser imunizados do veneno, Senhor, da serpente, para que engano nenhum venha na nossa mente, para que nós não percamos, Senhor, meu Deus, o paraíso, não percamos a Tua presença, não percamos aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, a Tua presença é tudo que nós precisamos, ela é melhor do que o ar que nós respiramos, e nós declaramos, nós precisamos de Ti mais do que o ar que nós respiramos, Jesus. E Deus, a Tua presença é isso para nós. Então, em nome de Jesus, vem quebrando todos os grilhões, todas as algemas, vem desfazendo agora todo engano, vem quebrando, Senhor, em nome de Jesus, os céus de bronze, vem trazendo uma unção poderosa da parte dos céus, vem trazendo, Senhor, unção de ousadia, de graça, vem equipando o Teu filho, a Tua filha com o conhecimento que ele precisa. A Tua palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará. Que a verdade venha, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, verdade que traz libertação, verdade, Senhor, que traz cura, verdade que consola, verdade, Senhor, que fortalece, verdade, Senhor, que animam, verdade que levam eles, Senhor, a serem imunizados de forma sobrenatural de todo veneno mortífero, de tudo aquilo que não queira apagar o Espírito Santo da vida deles. Meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos uma unção nova, um óleo fresco sobre a cabeça dos Teus filhos. Vem um óleo novo, vem unção nova, vem graça, vem sabedoria, vem cura sobre este ambiente, sobre este lugar. Vem a força de um leão, de uma leoa guerreira, vem a transformação dia após dia. Senhor, como nós falamos aqui, o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, mesmo hoje, mesmo amanhã. O Senhor é um Deus eterno, mas os tempos mudam, as coisas mudam, e que cada um possa ser renovado de acordo com aquilo que é a Tua palavra. Leva-nos a conhecer, Senhor, de acordo com a realidade, não, Senhor, de acordo com as regras, mas de acordo com os tempos, de acordo com aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Transforma de dentro para fora. Age, Senhor, renovando a mente do Teu filho e da Tua filha, assim como Jesus, Senhor, conseguiu, Senhor, a Sua palavra, meu Deus, desfazer a tentação, ganhar, meu Deus, não ser influenciado pela tentação de Satanás, mas conseguir vencer o pecado, Senhor, através daquilo que foi tentado com a Sua palavra. Assim Teu filho seja equipado, a Tua filha seja equipada. Meu Deus, traz de volta, Senhor, a essência da palavra. Leva-os ao desejo pelas Escrituras, leva-os ao desejo de ouvir. Meu Deus, a Tua voz, ouvir, Senhor, as palavras que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Meu Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que cada um vive uma fase, cada um vive, Senhor, um tempo, meu Deus, especial contigo. Cada um se ministra de formas diferentes na sua individualidade, apesar da palavra ser a mesma para todos. Então, Senhor, de acordo com a individualidade de cada um, a necessidade de cada um, eu quero pedir que o Senhor venha suprir aquele que precisa de cura neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, toca agora, anjos ministradores, vem com cura, tocando agora na alma, na mente, no corpo, no coração, desfazendo, Senhor, toda obra satânica, desfazendo todo o medo,
cresce, desfazendo, Senhor, toda a obra da pombagia, quebrando os laços do passarinheiro da peste perniciosa, vai removendo, Senhor, em nome de Jesus, todo o mal, tudo aquilo que são aflições na mente, ansiedade, falta agora toda a ansiedade, lançando, Senhor, lançando toda a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele é Deus que tem cuidado de vós, vem cuidar da tua filha, vem cuidar do teu filho, Senhor, e toda a ansiedade seja arrancada, seja retirada, o fardo do pecado, quem tem cansado, quem tem estressado, seja removido nessa noite, traz paz à vida do teu filho, traz paz à vida da tua filha, traz força, traz coragem, traz ânimo, revela-te, Senhor, de uma forma toda especial, revela-te no íntimo, leva ele a ficar mais perto de ti, Senhor, e faz jus ao teu nome, jus à tua palavra, leva ele de volta, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Xaramaná, Donai, Sodegai, fogo, 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 remove agora toda a flecha, Senhor, inflamada, toda a flecha envenenada, tudo aquilo que possa, Senhor, ter machucado, ferido, esse soldado, essa soldada, Senhor, tudo aquilo que possa, Senhor, ter intoxicado, Senhor, remove agora o veneno, remove agora em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que possa ter contaminado, trazido desânimo, trazido medos, trazido culpa, trazido tormento, pressões e opressões, remove, Deus, em nome de Jesus, recantará fora agora toda a flecha, nós declaramos o cirurgião, o nosso Deus, o nosso Jesus querido, Deus que sara, Deus que cura, vem removendo cada uma dessas setas, vem removendo cada uma dessas flechas, vem removendo, Senhor, cada um desse veneno que traz, Senhor, em nome de Jesus, a cura. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Vem com a paz de Cristo sobre o coração dos teus filhos, vem trazendo paz, onde a tormenta agora cesse pelo poder que há no nome de Jesus. Toda mente que está perturbada, solta agora toda a perturbação noturna, todo medo, todo espírito de morte, sai, vaza agora, em nome de Jesus. Todo desânimo seja cancelado, declaramos o ânimo, declaramos a graça, declaramos a sabedoria, declaramos o poder do Espírito Santo se aperfeiçoando nas fraquezas, declaramos uma mente cativa a Cristo, presa a Cristo, renovada em Cristo Jesus, uma mente atualizada com aquilo que os céus desejam para esse tempo, para este momento, para esses dias, para aquilo que vão vir também. Meu Deus, traz alegria ao coração dos teus filhos, remove toda a tristeza, remove toda a ganância, vai apontando, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem entupido os ouvidos, tudo aquilo que tem colocado olhos nos ouvidos, solta agora, em nome de Jesus, aquilo que tem ouvido, ouça, aquilo que o Espírito diz à igreja, traz vida a este lugar, traz vida a este lugar, traz vida a este lugar, traz vida, meu Deus, a este lugar. Nós declaramos viva, 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 Mirabi, de uma forma sobrenatural, que seja cheia do Espírito Santo, que nada nem ninguém roube as promessas de Deus para este lugar, mas em nome de Jesus haja um efeito sobrenatural de milagres, de unção, de graça, de sabedoria, um mover em nome de Jesus de revelação, de unção nova, o poder do Espírito Santo se aperfeiçoe sobre este lugar e cumpra-se o propósito daquilo que o Senhor instituiu este lugar, cresça e apareça sobre a face da terra, em nome do Senhor Jesus, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Uma salva de palmas para Jesus. Olha só, eu vi um monte de flecha, um monte, eu não consigo contar, mas acho que tinha mais de 5, 6 flechas assim, ó, fincadas, flechas, sabe aquelas flechas de índio, que tem uma pena assim? Eu vi algumas flechas dessa, estava fincada, mas eu orei para que Deus pudesse remover, amém? Então, você está livre, olha para a pessoa que está perto de você, bora conhecer! Bora conhecer! Agora é a segunda parte do culto, né? Amém. Estou brincando. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Amém. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor nos aumente em graça, em conhecimento. Que o nosso coração, Pai, se renda ao Senhor em todo o tempo, para que o Senhor possa cumprir a tua vontade na vida de todos nós. Oramos pelo teu povo, guarda o retorno para casa, livra e protege. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém.
nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ao retrato, Jesus.